queridíssimo Fernando Fernandes. Mas que dia, doutor! Boas tardes para você. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito importante, não porque seja um dia de comemoração da prisão do Bolsonaro, porque, primeiro, eu acho que tem uma questão ética de não comemorar. E é ruim para o Brasil essa vergonha de ter um ex-presidente condenado por ato golpista e depois preso. Mas é um dia de comemorar algo muito importante, que é a afirmação da democracia. Exatamente. A comemoração pela demonstração que a nossa democracia sobreviveu a um ataque a ela, conseguiu manter a democracia, empossar o presidente eleito sob uma ameaça de envenenamento, fazer um processo judicial com devido processo legal e respeito a todas as garantias constitucionais e chegar o dia em que o réu condenado, quase definitivamente, que não há mais recursos para a defesa interpor, a não ser aqueles que sejam meramente protelatórios, e nós não podíamos chegar a esse momento, podemos aprofundar aqui sobre a prisão, o decreto de prisão, mas nós não poderíamos correr o risco de que, depois disso tudo, a democracia, a independência, a soberania fosse humilhada por uma fuga. Esse é que é o fato. A prisão preventiva, ela não foi decretada hoje. Ele já estava em prisão preventiva. A questão é que, mais um pouquinho, ele poderia, e tudo indica, se escafeder-se, sumir, entrar numa embaixada e gerar uma humilhação nacional inadmissível. E por isso que ele foi hoje preso. E mais, vejam, ele foi preso, sua casa foi, portanto, a Polícia Federal foi lá, nós não vimos uma foto dele preso, não vimos filmagem do interior da casa, não vimos helicópteros por cima da casa dele. Vocês lembram quando o Lula sofreu a coerção, condução coercitiva. A ação coercitiva, condução coercitiva, o que foi? Vocês lembram quando o Lula foi preso? O que foi? Portanto, é o seguinte, é mais um símbolo da estabilidade democrática, essa prisão discretíssima. De parabéns à Polícia Federal por ter realizado algo tão discreto, cujos efeitos políticos e simbólicos são tão importantes. Doutor, a gente sabe que é um conjunto de coisas que levou à decisão, mas eu queria saber do senhor se a fuga de Alexandre Ramagem foi um desses elementos. Hoje eu estava respondendo em um grupo de advogados progressistas, vamos dizer assim, que é a SACER, Sociedade dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte do PRERRO, né, da SACERJ, etc. E aí eu dizia o seguinte, cuidado, que o ditado diz que a boca entorta de acordo com o cachimbo. Nós somos muito acostumados, os advogados criminalistas, progressistas, etc., a achar nas decisões judiciais possíveis contradições e possíveis arbitrariedades. E aí começava a discutir, olha, ele está sendo preso por atos de terceiro, porque o Ramagem fugiu, porque o filho convocou uma manifestação na porta, não são atos dele, não. Mas não é isto. Eu destaquei hoje uma mensagem, um trecho da decisão do ministro, que diz o seguinte, que o Bolsonaro estava, já há tempos, abre aspas, ignorando e desrespeitando o Supremo Tribunal Federal,
O réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes. Portanto, acho que tem dois elementos aí. Um elemento é o seguinte. Essa imagem aí é da Polícia Federal, deve ser, né? Bom, um elemento é o seguinte. Um elemento é que o Bolsonaro, ele descumpriu inúmeras vezes as medidas cautelares. Antes de ser para a prisão domiciliar, ele entrou na Embaixada da Hungria. Ele continuou enfrentando o Supremo Tribunal Federal. Depois de preso domiciliarmente, prisão cautelar, a qual já poderia ter ido para a Polícia Federal ou para uma prisão, uma sala de Estado Maior, ou para a Papuda. Não, o ministro ainda concedeu uma prisão domiciliar. Na prisão domiciliar, ele persistiu, fazendo lives, enfrentando o Supremo. Durante a prisão domiciliar, o seu filho, mas não é isoladamente, ele em conjunto, ele causou o tarifaço contra o Brasil, a ameaça do Trump contra o Brasil. E aí o seguinte, se chega a elementos, sim, que influenciam, mas não são atos meramente de terceiro, são atos da realidade. O Ramagem foge, a Zambelli está fora. Ou seja, em conjunto com um plano que foi pego na última busca e apreensão dele com uma minuta de pedido de asilo político à Argentina. Então, não é possível fazer uma análise isolada de um elemento. É o seguinte, tudo indicava que a Polícia Federal não tinha mais condições de garantir um dos elementos essenciais da prisão preventiva, que é a efetividade da sentença condenatória. Ora, condenado definitivamente por decisão transitada em julgado, vai ser preso. Mas o seguinte, o que acontece se o local onde ele está, a Polícia Federal não consegue mais garantir a segurança da efetividade da ação penal? E é isso que aconteceu. E aí o seguinte, além de poder pular o muro, de estar próximo a embaixadas, 15 minutos pode se entrar na embaixada, além dos dados do filho estar convocando manifestação, o que pode gerar tumulto e impossibilidade da Polícia Federal efetivar a prisão, vem o último elemento que aconteceu na noite de hoje. À 00:08, há uma violação da tornozeleira eletrônica. Bom, isoladamente podia ser um erro, mas isso, em conjunto com os outros elementos, tornou imprescindível a prisão dele. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, vamos calcular, veja só. Vamos aqui ver, eu vou até abrir a decisão aqui para verificar se a decisão, de alguma maneira, tem um horário dela ter sido proferida, porque às vezes tem uma assinatura eletrônica ao final. Mas vamos pensar aqui, se a decisão, não, na que eu tenho aqui, não tem assinatura eletrônica do ministro, certo? Mas vamos pensar aqui, se ele violou a tornozeleira eletrônica à 00:08, e ele foi recolhido de manhã cedo, 6, 7 horas da manhã, por evidente, a Polícia Federal deve ter se comunicado com o ministro de madrugada, comunicando o risco iminente de algo acontecer. Ó, essa notícia que você colocou aí é de que horas? 9h22 do dia 20 do dia de hoje, certo? Só que é o seguinte... 8h22. A notícia é das 8h22 da manhã. 8h22. Sim, isso aí o Bolsonaro já estava preso. Isso. Certo? Já estava preso. Isso. Mas é o seguinte,
Mas o fato é, a decisão do ministro deve ter sido de madrugada.